Boa noite, pessoal. Vamos agradecer por esse momento que nos foi concedido de trocarmos essa ideia com vocês, né? Esse bate-papo. Que acaba sendo uma aprendizagem para todos nós. Vamos agradecer pelo nosso vídeo de hoje, pelas bênçãos que recebemos, por tudo que aconteceu na nossa vida hoje. Seja uma coisa considerada boa nos nossos olhos ou uma coisa ruim. O importante que aconteceu é porque estamos vivos, estamos na graça de Deus por mais um dia que Ele nos concedeu para vivermos, nos aprimorarmos e escrevermos uma nova parte da nossa vida, da nossa existência. E assim, hoje, nós vamos conversar um pouquinho no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Se me permitem, né, eu vou ler a introdução, a primeira parte desse capítulo, que fala: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos amigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolorizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, versículo 21 e 22. Nesse, nesse breve, nessa breve conversa que nós vamos manter aqui agora, né, nesse bate-papo, nessa troca de ideias, porque eu não tenho o intuito de ensinar nada a vocês, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo para as pessoas que nós somos aqui, principalmente eu, né? É uma oportunidade que a espiritualidade está me dando para que eu possa aprender e tentar melhorar um pouquinho. Então, está me sendo dada a tarefa de estudar para poder falar alguma coisa para vocês, mas ao mesmo tempo o grande aprendizado é meu, né? Eu que estou me melhorando, né? Contribuindo com vocês também com a sua paciência de estarem me ouvindo e dando a contribuição. Logicamente que todos nós crescemos, todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, digamos assim. Então, o capítulo que nós vamos, o item que nós vamos começar a abordar é paciência, né? Paciência é um negócio que todo mundo tem, né? Todo mundo está sobrando, ninguém se estoura, ninguém perde, ninguém sai fora do eixo, né? Todo mundo é consciente, tranquilo, zen, né? Todo mundo ouve com atenção as pessoas, todo mundo tem calma, ninguém tem pressa, ninguém atropela os outros, todo mundo sabe esperar, tá? Então, essa é a nossa realidade hoje. Então, o que que é paciência, né, de fato, né? Qual que é a tradução, qual o significado de paciência? Então, eu procurando, né, e mais ou menos dentro daquilo que a gente já conhece um pouquinho do nosso dia a dia, né, a definição de paciência é assim: é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodo com terceiros, sem perder a calma, o foco ou a concentração. Será que a gente faz isso de verdade? Será que eu, né, tenho esse autocontrole? Algumas vezes sim, né? Algumas vezes nós temos esse autocontrole. Algumas vezes nós não perdemos nosso foco. Algumas vezes nós somos tentados a tirar dos nossos caminhos, né? E da nossa trilha, mas a gente mantém aquele foco, mantém aquela fidelidade daquele propósito que nós estamos fazendo. Então, essa determinação, esse autocontrole que eu tenho que ter é muito grande, é um exercício que eu tenho que fazer ali diariamente. Eu faço não só diariamente, mas a todo minuto, a todo instante eu tenho que estar. Porque é uma vez que eu vou no trânsito, uma vez que eu vou ao banco, uma vez que eu vou no órgão público, sabe? É o que me faz esperar, e as pessoas, eu tenho um compromisso, sempre a gente está deixando para a última hora, em cima, marca 10 compromissos ao mesmo tempo, ou com um tempo muito exíguo, e que às vezes quer dar certo, e não vai dar certo.
Então, é esse autocontrole que eu tenho com as situações que vão surgindo, que não está no meu comando, que não está na minha mão, né, que não depende de mim, é que me faz ser mais paciente ou menos paciente, que faz eu ter mais ou menos paciência. Então, de repente, eu peço para uma pessoa: "Fulano, dá para você fazer um favor para mim? Dá para você pegar aquela caixa ali para mim?", sabe? A pessoa enrola e tal, tá, e eu precisando e tal, e eu perco a paciência, eu não tenho aquele controle de entrar no ritmo do outro, porque eu e essa outra pessoa estamos em ritmos diferentes. Eu tenho uma necessidade, agora será que ele sabe da minha necessidade? Será que ele sabe da minha urgência? Então, veja que essa comunicação é importante. Essa mensagem que eu tenho que mandar não é só: "Você pode, por favor, pegar aquela caixa, porque eu tenho que entregá-la até tal hora, assim, assim, assado e tal, e é muito importante". A partir de quanto mais, informações que eu passo para outra pessoa, mais ela pode dar uma resposta mais precisa para mim, tá? E com isso, o que acontece? Eu não vou sair tanto do meu foco, e eu vou ter esse autocontrole. Às vezes, por exemplo, eu saio daqui de onde eu moro e vou até o centro, que é lá no noroeste, que dá mais ou menos uns 15 quilômetros de distância. Eu vou sendo fechado, tal, vou correndo aqui, corre de lá, por quê? Se eu sair muito tarde de casa, eu sei que eu vou pegar um trânsito pesado, mas se eu sair uns 10 minutos antes? Será que eu não posso também fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso e ter um desgaste menor no trânsito, tá? Então, diariamente nós somos testados a ver se a testar esse autocontrole até onde a gente está se controlando. E para isso nós temos várias técnicas, né? E o Adão fala muito numa que é muito importante, que tem uma das ferramentas seria a meditação, você baixar a sua frequência, fazer aquelas respirações, né? Tem que não gostou e tal, conta até 10. Respira, a pessoa fala assim, respira fundo. E a hora que você dá aquela respirada, a sua frequência já dá aquela baixada e você consegue ter uma outra visão, ter um outro entendimento da situação. Então, a gente precisa ir exercitando essas técnicas, né, essas ferramentas que são colocadas ao nosso dispor, para que a gente possa ter esse autocontrole, para que a gente não possa sofrer tanto. E mais ainda, fazer as outras pessoas sofrerem, tá? Quando eu me estouro, eu perco a paciência, normalmente o grande prejudicado, por mais que eu ofenda as outras pessoas, o grande prejudicado sou eu, né? Às vezes a pessoa: que se dane o João que se acalme sozinho, tá? Ele não está nem aí, e eu vou ficar com essa dor, eu vou ficar com esse espinho entalado na minha garganta me atrapalhando, porque eu não consegui, me desvencilhar desse problema. Já a outra parte não, ele pegou, não é meu, então que segue, a vida é dele. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Nós sofremos, às vezes, muito tempo por determinadas coisas, porque nós não sabemos desapegar. Não sabemos, naquele momento, deixar aquilo que está nos importunando, aquilo que nos tirou do nosso centro, de lado, até que a gente possa recuperar a consciência e voltar a administrar aquele ponto, tá? Então, isso é muito importante. E dentro do ambiente religioso, paciência está ligado com a compreensão e a perseverança na fé. Sabe? A paciência está ligado muito à compreensão e à perseverança na fé. Significa que nessa paciência que nós temos que ter, seria a nossa crença maior na palavra de Deus. E que a gente tem que perseverar sempre naquele caminho. Então, aqui, no cunho religioso, no cunho espiritual, a paciência vem junto com a perseverança em acreditar e trilhar os caminhos do Senhor. Não importa qual a crença que eu estou pregando, professando. Não importa as denominações religiosas, sabe? Então, e essa paciência que eu tenho, essa crença, esse acreditar nesse caminho que eu tenho, que eu vou estar sempre me autocontrolando para manter naquilo ali, focado no meu caminho, me dá a certeza que no futuro, né, aí na reencarnação, no desencarne, nós teremos a nossa recompensa espiritual.
Ou até mesmo em terra a gente pode também, se for o merecimento de todos nós teremos essa graça dessa recompensa espiritual. E ainda, né, desse item, um espírito amigo, em 1862, deixou essa seguinte mensagem para o nosso codificador Allan Kardec, né? Paciência. A paciência, ele fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofreres, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória de Deus. Nós somos ingratos demais, porque tudo que é ruim, nós maldizemos, blasfemamos, nos colocamos na posição de vítimas, né? Porque eu, Deus, o que que aconteceu, o que que eu fiz e tal, como se fôssemos santos, a quais não somos. Seremos um dia sim, com certeza, estamos nessa trilha. Mas é quando, né? Então nós temos ainda um caminho muito grande para percorrer para atingir essa santidade e temos uma pureza que ainda não temos. Sedes paciência, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar, além da caridade que ensinado por Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é mais fácil. No entanto, há uma caridade bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e nos colocar a nossa paciência própria. Então, vejam só, todos os nossos desafetos que nós carregamos, que nós encontramos na nossa trilha, no nosso caminhar, não estão por acaso, né? Ninguém entra na nossa vida de graça, ninguém entra na nossa vida por acaso, por um acidente do percurso, não, todos cheios, sabe? Alguns vêm e deixam um grande legado, um grande aprendizado, outros apenas levam alguma coisa de nós, e nós também levamos apenas algumas coisas de algumas pessoas de vez em quando. E nós também deixamos algum legado para essas pessoas, ou somos beneficiados por algum legado dessas pessoas também. Então estamos todos emaranhados, né? E aqui ele fala que a grande caridade, a grande prática que você tem, que nós temos, que é nós perdoarmos aqueles que nós temos nossos desafetos, que são esses que são os nossos grandes professores. Todo mundo que passou em algum banco escolar, né, teve na vida assim, nossa, aquele professor que eu tinha, ele era muito ruim, ele era muito bravo, exigia demais, mas foi quem me ensinou. Já aquele que era bonzinho, que era cheio que era o queridinho, que dava de paciência com todo mundo, ele era um cara legal, mas não ensinou muita coisa. Ele era só um cara legal. Já o outro não, ele era um grande professor. E nós devemos reconhecer. E essas pessoas estão muito próximas de nós, não estão distantes. Estão dentro das nossas famílias, os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, e muitas vezes, quantos nós já estamos um certo caminhar, ainda não discutimos com os pais, que é aqueles que têm os pais vivos ainda, ou não discutimos. E quantas vezes nós, quanto os pais, não discutimos com os nossos filhos pelas nossas ideias diferentes? E agora, será que nós temos paciência com os nossos pais que já partiram, que estão vivos ainda? Será que eu tenho paciência com as minhas filhas para me poder entendê-las do ponto de vista delas que ela tem hoje nessa atualidade, que é um mundo diferente do qual eu fui criado, né? E com certeza os filhos delas, os netos de vocês também que têm, serão criados de forma diferente, estão sendo criados de forma diferente, sabe? Então, essa persão, esse ponto de vista que a gente tem que ter, esse perdão, essa caridade que nós temos que praticar, que é muito importante. É isso que nos faz crescer. É isso que nos torna mais dignos de estar mais perto de Deus, de podermos dar um passo a mais no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E as grandes provas, né, que nós temos, igual sempre falo em todos os livros, né, são as nossas famílias, são os nossos entes queridos, são os nossos, aquelas pessoas que estão ali mais próximas da gente, sabe? E às vezes a gente trata tão bem aquela pessoa que está distante e despreza aquela pessoa que está aqui junto da gente, seja qual for o grau.
o marido, o esposo, o filho, filha, pai, um colega de centro, né? Um irmão de centro de casa de oração, um irmão do trabalho que está ali perto também, que mantém uma certa cordialidade, os nossos amigos, né? Amigos, não estou falando de conhecidos. Amigos são poucos, talvez não encham a mão, ainda sobre dedo, sabe? Mas será que nós temos essa paciência? Será que outra? Será que nós somos pacientes mesmo com nós mesmos? Será que a gente sabe se perdoar? Será que eu sei perdoar os meus pecados, os meus erros que eu cometo, que eu tenho cometido no meu dia a dia, das minhas fraquezas, das minhas falhas? Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres falhos. Estamos caminhando para a perfeição, é diferente. Sei que a vida é difícil e ela se compõe de mil coisinhas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos que em contrapartida. Então, reconheceremos as bênçãos que são mais numerosas do que as dores. Isso é muito importante. Eu vejo só o meu sofrimento, sabe? Eu vejo só o meu sofrimento, mas a gente não agradece, por exemplo, no nascimento do novo dia que a gente tem, de um passarinho cantando, de um belo pôr do sol que às vezes a gente tem a oportunidade de ver, sabe? De contemplar uma flor, de contemplar o sorriso de uma criança, de ir dar, de repente, ali no Parque de Nações Indígenas, ali, sentar, contemplar o pôr do sol, ou ficar vendo uma capivara andar para um lado por outro, na vida dela, no sossego dela, e tentando se interagir com o universo. Não precisamos ir muito longe. Essas coisas que nos trazem para o nosso centro, nos trazem para o nosso eixo, nos fazemos a introspecção e nos entendemos melhor. E a hora que nós nos entendemos melhor, que eu passo a me conhecer um pouco mais por dentro, quem que é o João de verdade, eu consigo compreender o meu irmão que está aqui fora, o meu companheiro de jornada. E fica muito mais fácil. A minha paciência, a minha benevolência, né, ela vai aumentando porque eu passo a me conhecer, eu sei dos meus limites, eu sei o que eu posso dar. E é muito importante a gente saber o que a gente pode dar para as pessoas. Por fim, ele finaliza, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Isso é muito importante. Nós temos que ter essa noção, essa, essa meta, né? É, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso modelo que deve ser Cristo. Porque Cristo, mais do que pregar, né? E, na verdade, a gente sabe que todos os ensinamentos que são só falas dele, ele não deixou, ele não escreveu, ele não ficou escrevendo, colocando palavra. Ele vivenciou e exemplificou. Ele falava e vivenciava a palavra dele e coisas que nós não fazemos. Eu estou aqui falando sobre paciência, mas será que eu vivo a paciência de verdade? Será que eu vivo o amor de verdade? Será que eu vivo a obediência, a resignação, a resiliência? Será que eu vivo tudo isso aí de verdade ou só falo? É difícil, pessoal, não é fácil. Sabe, eu invejo, entre aspas, olha que coisa, que blasfêmia que eu estou cometendo, sabe? Eu admiro, de uma forma melhor, desculpe, aquelas pessoas, né, que a gente conhece, e a gente tem vários exemplos, que conseguem viver aquilo que estão pregando. Não na sua totalidade, porque também são falhos, mas vivem muito mais do que eu, com certeza. Uhum. Mais qualquer um de vós que tem. Ó, Cristo sofreu mais que qualquer um de nós, né? E não tinha nada que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes o vosso passado a espiar, e tende que vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos, essa é a palavra resumo. Então, você vê, Cristo não tinha nada, não tinha nada que desabonasse, foi crucificado, não foi compreendido. E agora, nós, há quantas encarnações nós estamos nessa brincadeira de vai e volta, né? E a gente sempre repetindo as lições, sabe? Hoje eu estava conversando com uma amiga, né? Ela falou assim, eu não quero mais repetir isso aqui, não. Eu falei, nem eu também, mas vai que de repente pega uma segunda época, né? Um segundo exame aí para ver se a gente consegue ser aprovado ou não. Mas eu tenho que manter o meu foco, pessoal, eu tenho que manter a minha determinação. E na sequência, a gente vai entrar num outro assunto que é bem interessante, que vai complementar essa primeira parte da paciência.
Chama-se a obediência e a resignação. Nós somos obedientes ou somos cumpridores de ordem, né? Então, a obediência é a qualidade de quem é obediente, né? De quem cumpre, tem uma submissão a alguma coisa ou a alguém. E a quem que eu devo ser submetido nessa altura do campeonato, pessoal? A quem que eu devo ser? Ao meu presidente, né? À minha prefeita aqui da capital, ao meu governador, né? O nosso líder, que é uma excelente pessoa, da nossa casa espírita, ao meu pai, que já é falecido, à minha mãe, que já é falecida, aos meus amigos, a essas pessoas que eu tenho que ser obediente, sim, também. Mas mais do que isso, nós temos que ser obediente a quem? A Deus, ao nosso Criador, à espiritualidade maior, aos nossos ancestrais, desculpe, aos nossos guardiões que estão aqui presentes nesse momento, e com cada um nas suas residências, nos seus lares, que estão emanando boas energias, que estão nos conduzindo, que estão nos tentando nos colocar no nosso caminho. E muitas vezes eu me rebelo contra esses ensinamentos, né? Não é bem assim, eu sou contra, porque você veja bem e tal, sabe? Não, não tem que ver nada. Não tem que ver nada. A palavra é uma, e é aquilo que nós temos que seguir. Porque cada vez que eu vou dando uma interpretação diferente, a gente cai hoje na nossa realidade. Cada um pinta uma Bíblia da cor que quer, fala o que quer, prega o que quer, e está todo mundo certo. E ainda eu condeno o meu irmão do lado que está fazendo o trabalho dele, que está lá fazendo a caridade. Mas a minha interpretação foi, não, não precisa. Quem faz caridade, para que eu vou fazer caridade? Eu já ouvi isso de pessoas em religiões que essa caridade que a gente faz de dar o peixe, ela não serve para nada. Eu falei, não, você está certo, concordo com você. A gente não pode ficar a vida inteira dando peixe, né? E na nossa casa a gente tem isso. A gente não pode ficar a vida inteira desse paternalismo. A gente tem que ensinar a pessoa a pescar. Mas, como no Sermão da Montanha, Cristo encheu a barriga do povo primeiro. Literalmente, ele deu pão e peixe para eles comerem. Porque de barriga vazia ninguém pensa, ninguém ouve. Graças a Deus, eu não sei o que é a dor da fome. Graças a Deus, né? E eu já fico impaciente quando eu fico meia hora sem almoçar, sem comer alguma coisa, já começo a ficar todo nervoso e tal. Agora imagine quem não tem o que comer, sabe? Então, essa obediência que a gente tem que ter é a Deus e não às pessoas, ao nosso Criador. Na Bíblia, né, e nos livros sagrados, nas Sagradas Escrituras, significa obediência aos ensinamentos que Deus nos deixou, que Deus vivenciou, que Deus nos mostrou na prática, o amor, né, o perdão, sabe? Às vezes a gente fala tanto que é pecado isso, é pecado aquilo, que Cristo não condenou ninguém, ele amou, simplesmente amou. E é em cima desse amor, em cima desse ensinamento maior que ele nos deu, que nós temos que ter essa obediência. Nós temos que pegar esses exemplos que Cristo deu na sua peregrinação muito curta, assim, retratada nos livros sagrados, né? Da fase já adulta de Cristo, e que ele nos povoou com inúmeros exemplos. É essa obediência a esse Deus, a esses exemplos que nós temos que ter. Porque com essa obediência, né, nós vamos que todo cristão vai poder conquistar um lugar no paraíso, entre aspas, né? Ascender, crescer, evoluir, tá? Esse paraíso que muitas religiões pregam é esse crescimento que nós vamos tendo cada dia, a cada encarnação, a cada dia que a gente vivencia aqui na Terra, tá? Porque cada vez que eu pratico um exercício de meditação, de eu sentar, de eu chegar lá no centro, na casa de oração, ou em qualquer casa religiosa, chegar com certa antecedência, me harmonizar, baixar minha vibração,
trazer aqueles exemplos, aquela palavra que todas as vezes que nós vamos lá na casa de oração a gente ouve, trazer para o meu dia a dia, aplicar ali fora que eu saio para fora do portão. Porque ali dentro da casa é muito fácil ser espírita, é muito fácil ser cristão, sabe? É muito fácil ser evangélico dentro da igreja evangélica. Põe o pé na calçada. É muito sério, é muito fácil ser espírita ali no Ramatiz. Põe o pezão lá na calçada e vai naquele botequinho lá na frente, quero ver se você mantém a mesma vibração que você estava lá dentro. Será que a gente vai manter? Então, nós temos ali uma vivência prática ali daquela região. Então, quando eu estou me mantendo fiel, obediente a essa palavra de Cristo, né? Essa palavra que Deus nos ensinou, aos exemplos que está ali, eu consigo superar todos esses preconceitos, essas falhas que eu tenho de personalidade e ainda que ainda estão muito fortes dentro de cada um de nós, especialmente desse que vos fala aqui agora. E essa obediência, o legal dela, né, o bom dela, é que ela está das mais formas, das mais variadas interpretações, ela está em todas as religiões, em todas as denominações religiosas. Não tem uma que não tenha essa parte da obediência a Deus, né? E aí, me desculpe a crítica, se entenderem assim, tem muitos lugares que as pessoas, que os líderes religiosos, se colocam na posição de Deus ou do emissário tão forte de Deus, como se fossem assim únicos na Terra, que pedem obediência a eles. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. Vocês conhecem, eu conheço, quantas pessoas falam assim, não, o fulano falou que não é dessa maneira, é assim, não é o fulano que fala. Está na Sagrada Escritura, está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo para nós, está nas várias denominações, várias cores de Bíblia, né? Aqui, só um parênteses, né, para você. Um dia eu fui no aniversário de uma pessoa e me sugeri para dar uma Bíblia para ela, a Bíblia de mulher. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui numa casa, num lugar que vende Bíblia, eu fiquei estarrecido de tanta tipos de Bíblia que tinha. E eu achava que conhecia. Eu não conheço nenhuma. Eu, mais conheço o Evangelho. Então, e todos dizendo coisas diferentes, sabe? É aquilo que eu disse lá anteriormente. Alguém pegou, ouviu, traduziu de acordo com a sua interpretação e saiu pregando e se coloca na posição de Deus. Então, nós temos que ter esses falsos líderes, falsos profetas, né? Nós devemos tirar de lado e ver realmente quem que está ali. E não perder o foco no, na palavra de Deus verdadeiro. Sabe? Então, isso é um discernimento que nós temos que ter, nós temos conhecimento, nós temos sensibilidade para isso. Agora, se eu me deixar cegar, né, ficar cego, não quero colocar um véu na minha visão, aí eu vou ser, como fala o ditado, uma vaquinha de presépio. Aliado a isso, né, a essa obediência que a gente tem que ter, vem a resignação. E aqui cabe uma diferenciação bem grande, que muitas vezes eu já vi pessoas cometerem, e eu também algumas vezes já cometi essa gafe, em confundir a resiliência, né, com resignação, né? E aqui, na obediência, voltando só um pouquinho para entrar já na resignação, Lázaro, na mensagem deixada por Lázaro em 1863, nos fala o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Obediência, vejam só, pessoal, obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Vejam só como que
a interpretação espiritual nos traz essas. Uma trabalha na razão, e é onde eu tenho que ter o meu discernimento em saber se há manipulação ou não naquela palavra que estão me pregando, tá certo? Ou se está sendo verdadeira aquele. Então, a razão me diz isso aí. E a resignação é o coração meu que está falando para mim aceitar aquilo, acreditar e ser obediente naquela palavra. Ambas são forças ativas, pois carregam um fardo de provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é a criatura resignada, assim como o orgulhoso, o egoísta. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas na antiguidade materialista. Vejam só, eu vou repetir. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Eu acho que não está muito longe da nossa realidade de hoje, não. Hoje nós somos aqui você não vale o que você é, você vale o que você tem. Você não vale pelo seu conhecimento que você tem, pelos seus bons exemplos. Você vale o tanto que você pode comprar ou o tanto que você pode dar de matéria, né? É isso que a nossa sociedade hoje prega. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma ação, por exemplo, igual nós tivemos essa sopa no final de semana, que graças a Deus foi uma bênção, né, uma dádiva, você poder estar ali e receber. Na verdade, nós estamos ali trabalhando, nós estamos recebendo muito mais do que dando. A espiritualidade está ali cuidando de nós desde o sábado, desde a sexta-feira, quando já começou o movimento para a sopa, e já vai começar para o próximo. E às vezes você convida uma pessoa só para ir lá, para conhecer, né? De repente é tocado e tal. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou ver se eu consigo ir, mas, sabe, domingo de manhã é meio complicado e tal, né? Não, beleza, meu irmão, tudo bem, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Cada um sabe da hora que é chamado. E às vezes nós somos taxados assim, meio de tolos, né? Ficar dando comida para esse povo, em vez de botar esse povo para trabalhar, dá um cabo de enxada, dá uma enxada, tem tanto capim, terreno baldio para esse povo capinar aí. A gente ouve isso, pessoal. Eu ouço isso. E o que eu faço? Não, tá certo, você tá certo. Porque não adianta eu querer brigar, bater de frente, eu tento explicar, é lógico, né? Eu não sei com tanta passividade assim, porque eu não sou tão pacífico assim, né? Não sou tão nem manso e nem pacífico, muito longe de mim essas duas qualidades de manso e pacífico, sabe? Mas dói no coração a gente ver essas coisas. E pessoas cultas, né, com intelecto alto, mas com poder aquisitivo grande também, sabe? Então, aonde está a obediência, onde está a resignação, aonde está a paciência com o outro, com a dor do outro, o que nós estamos fazendo? Cada época assim marcada com a característica da virtude ou do vício, a que se deve salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, pessoal, você vê, isso aqui foi escrito em 1863, ou seja, foi psicografado, foi entregue a Kardec, né, em 1863. Você vê, já tem alguns anos que foi escrito isso aí, e continua extremamente atual hoje, sabe? Nós temos uma indiferença moral, né, física com as pessoas muito grande, nós temos um preconceito enorme. Você pertence à tribo A, outra tribo B, a outra tribo C, sabe? Cada um você não pode fazer assim porque isso é errado, né? Cristo ama a criatura, mas abomina o pecado, abomina a criatura. Cada um tem uma coisa, e essa indiferença que a gente tem com os outros nossos irmãos é muito grande. Eu não respeito, eu quero me impor. Por mais que eu tenha essa atividade intelectual muito ativa no nosso século,
né? A gente vê as nossas crianças hoje crescendo, vindo, reencarnando com bastante desenvoltura, com inteligência fenomenal, mas ainda a gente tem muito essa indiferença. Nós somos indiferentes com nós, porque se eu sou indiferente com o outro, eu tenho essa indiferença arraigada dentro de mim. A hora que eu consigo começar a tirar ela de dentro de mim, eu consigo eliminar a indiferença que eu tenho para com o meu próximo. A resignação é a aceitação de todo sofrimento, isso é uma definição da língua portuguesa. Sem se revoltar. É um estado, uma condição de estar submisso aos desejos ou à vontade de outra pessoa, ou de um destino, ou de uma doutrina. Isso, assim, na tradução, né? É conformar-se sem se opor, não apresentar resistência e oposição, aceitar sem questionar, acatar. Às vezes nós temos que nos comportar dessa maneira, de uma maneira até, entre aspas, submisso, para a gente poder ter essa demonstração, tá? E aí, o que a gente tem? A gente começa a ter uma característica esse conformismo nessa obediência, né? Que vai ser a nossa característica principal. Eu volto a repetir para vocês. Essa obediência que eu estou falando, essa subserviência que tem, é em relação à palavra, tá certo? Em relação à nossa palavra, a palavra de Deus, e aos exemplos deles. É essa obediência que eu estou falando. Você está entendendo? Não estou falando daquele cidadão que é obediente, aquele empregado que é obediente, que cumpre tudo que o patrão com, tá certo? Lá é uma demonstração muito grande, tá? Que ele está sendo sincero e ele está sendo serviçal ao seu patrão, ao seu emprego. Ele está honrando o patrão dele. Então, vamos honrar o nosso Cristo também. Vamos fazer as tarefas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, né? Então, é essa resignação que nós temos que ter, essa obediência que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E aí cabe uma pequena diferença, uma diferenciação que a gente pode colocar aqui, entrar assim, que cabe também, que é a resiliência, que é a capacidade de agir e mudar, transformar algo de acordo com a vontade da nossa própria vontade. É a nossa capacidade, né, de lidar com nossos próprios problemas, a nossa autossuperação, né? A nossa transposição dos obstáculos que são colocados. Vejam bem, isso eu estou falando da resiliência, que é eu me controlar, eu me transpor, eu me superar. A resignação, eu estou falando naquela forma de acatamento. Então, são duas coisas diferentes, tá certo? O indivíduo sempre tem que ter essa resignação, sempre tem que ter esse acatamento nessas palavras de Deus, para que a gente possa estar crescendo. Tá? Essa obediência, essa resiliência e essa resignação que a gente tem, tá? Logicamente, não estou falando em termos da nossa parte espiritual. É para a gente crescer e estar mais perto de Deus, perto do nosso Criador. Esse é o nosso objetivo maior. É isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Nós temos que ter a nossa paciência conosco mesmo. E tudo isso que eu estou falando para vocês, nós temos que ver dentro de nós primeiro. Olhar, né, tentar nos olharmos por dentro, né, fazer a nossa introspecção e ver, será que eu sou paciente? Será que eu sou obediente à palavra de Deus? Será que eu sou obediente à minha doutrina? Será que eu sou obediente à minha religião? Será que eu tenho resignação? Será que eu pratico essa resignação? Será que eu acato os ensinamentos? Ou sou um rebelde sem causa? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu gostaria de trocar mais ideia com vocês, gostaria que vocês participassem mais ativamente, né? É muito bom quando a gente consegue trocar, né? Consegue a uma participação maior das pessoas que acabam nos ajudando, né? E melhorando o nosso bate-papo.
Gratidão pela paciência. Estou à disposição aí de a gente poder trocar algumas ideias. Obrigada pela bela reflexão, João. Eu vejo assim que essa questão é nós nos conhecermos, né? E também nós nos colocarmos como observador, mesmo quando você disse que a gente ainda não consegue lidar muitas vezes com as explosões, mas que a gente tenha esse olhar, né, para saber que eu ainda não consegui e que eu não desista, que eu continue exercitando até o dia que eu não ser um ser mais explosivo com as coisas, com as pessoas. Então, isso é muito importante, eu me colocar sempre como observador de mim mesma, para que eu veja qual o ponto que eu já consegui, para saber quais são as coisas que eu ainda não domino e que eu preciso exercitar com mais veemência. E, nesse momento, eu deixo com os irmãos que estão participando, para que possam, se alguém quiser participar, fique à vontade. Boa noite. E agradecer ao João, a todos. Boa noite, Paulo. Por esse encontro de hoje. É bem breve, João. Primeiro, gostei muito da sua... É uma leitura sempre muito gostosa. Essa é de Lázaro, né, João? Sim, é de Lázaro. Obediência e resignação. Isso. Jesus testou muito, eu acho que testou muito essa questão da resignação e da obediência com seus discípulos, né, João? Sim. Que ele sempre chegava e convidava eles, né? Não sei se foi Pedro que estava pescando, ele chega e fala, me siga. É Pedro. Ele falou, mas eu não posso, mestre, preciso conseguir os peixes para sobreviver. E ele falou que agora você seria um pescador de almas, né? Isso. Então ele obedeceu e ao mesmo tempo se resignou também. Eu vou falar uma coisa que parece uma piada, mas é verdade. Mas talvez quem mais tenha obedecido profundamente Jesus foi o próprio Lázaro, né? Quando ele falou, levanta-te, estava quase morto, né? Ou estava num estado de catalepsia, provavelmente. Levanta-te e viva novamente, né? E aí ele se recuperou e isso deve ter marcado profundamente ele. Mas é isso, João, obrigado. É interessante, Paulo, que, por exemplo, na própria Bíblia, nas próprias Escrituras Sagradas, você tem N exemplos dessa obediência, né? Pedro, por exemplo, quando você falou muito bem que ele chega da barca depois de uma noite frustrante de pescaria, né, de pescaria não pega nada, e que Jesus também manda, ele obedece Jesus depois, que ele vai pescar e se parte com bastante peixe, né? Mas ele larga tudo cegamente, né? Entre aspas, né? Lázaro mesmo foi um grande exemplo disso aí, também, dessa obediência. E aí você tem vários outros exemplos de discípulos, de apóstolos, discípulos, né? Que largaram toda a vida, acreditaram piamente na palavra do Cristo e o seguiram, né? E passaram a pregar também, mesmo depois da morte de Jesus Cristo. Né? Mais alguém gostaria de participar? Só lembrando que a Abadia, que sabe bem o nome dele, aquele que depois veio a ser Miramesa, Abadia, o jovem, aquele que se aproxima de Jesus. O jovem rico? O jovem rico, né? Ele Isso, não conseguiu nem obedecer e nem ser resignado à proposta de Jesus, né? Sim. Ele propôs que ele largasse tudo e o seguisse. Ele tinha as limitações dele, né? Não era o momento ainda, ele não tinha essa capacidade ainda naquele momento, né? Mas é o que a gente vive hoje, né, Badia, né, pessoal? A gente tem todos os dias a gente é chamado a largar tudo e a gente seguir o caminho de Jesus Cristo, né? Seguir os ensinamentos dele. Lógico, dentro daquela limitação de cada um, né? Metaforicamente falando. Mas, assim, será que eu largo hoje tudo e vou viver, vou seguir, vou ser um discípulo, vou ser um apóstolo, vou fazer qualquer coisa que não fiz? Eu vou pensar duas vezes antes, eu acho que a grande maioria aqui, desculpe a franqueza, né? Eu não vou mentir, não, vou largar, não sei, eu vou pensar. Sabe que eu estou pronto para seguir, para viver a palavra de Cristo de verdade hoje? Tá? Então, a reflexão que a gente tem que fazer todo santo dia, graças a Deus. Mas o importante é que na próxima encarnação ele já estava, né, preparado, ele se preparou, e na próxima encarnação ele já disse sim para Jesus, né, e ele já se pôs a serviço de Jesus, isso que é importante. Sim, com certeza.
Eu acho que isso está meio superado hoje, viu, João? Porque o próprio Kardec, no Evangelho, em várias passagens, ele fala que não é necessário isso. E os ensinamentos do Paramahansa Yogananda, que o Adão muito mostra, assim, para nós, quando você acessa seu eu superior, você pode ter uma vida normal, trabalhando, cuidando dos seus filhos, adquirindo seus meios de sustento, e você já, inclusive, está no caminho curto da iluminação, sem necessariamente se despojar totalmente. Apesar que os mestres, muitos deles, tinham, né, essa questão de ficar totalmente sem a questão material, né, João? Sim. Uhum. Isso é uma grande verdade, né, o Paulo, que hoje você pega várias tendências, né, todos eles são unânimes, né, então, que a espiritualidade e riqueza pode caminhar junto. Agora, o problema não é você ter dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. Se você vai servi-lo, né, eu estou falando de antes, mas os bens materiais, a parte material, né, e aquela reforma íntima que todos nós necessitamos fazer no nosso dia a dia, a gente se purificar por dentro, porque se eu não conhecer, se eu não tiver um amor dentro de mim, eu não vou conseguir colocar para fora. É o que a gente sempre fala, e você fala muito bem do dinheiro. Se eu não tenho, não consigo demonstrar efetivamente aquilo que eu estou pregando, Paulo e Abadia e os demais colegas, né? O Celso está aí também quietinho, tem grande experiência, né? Vai ficar inócua a palavra, tá? E isso que o Paulo falou é um exemplo de Bezerra de Menezes, né? Que Bezerra de Menezes tinha a família dele, né? Trabalhava como médico e ele já fazia tudo aquilo que era necessário também para a iluminação dele, né? Uhum. Se tem mais alguém, se ninguém mais vai participar, né? Se nós encerramos por aqui, João, eu deixo com você, tá? Para o encerramento de hoje dessa nossa live. Tá, eu vou escolher aleatoriamente uma amiga minha que está participando hoje aqui, a Maria José, eu queria que ela te desse esse encerramento para nós. Consegui abrir o microfone. Muito obrigada pela oportunidade, gratidão de participar dessa live, de ouvir sempre tem uma palavra ou uma frase ou um ensinamento que vem para o nosso coração. Isso que é importante para todos nós, né? Continuarmos sempre na caminhada. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer e de pedir a Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, que ilumine o nosso coração, o coração de cada um de nós, com a luz do seu amor, para que nós tenhamos nas nossas atitudes para conosco mesmo e para quem está próximo de nós, para que nós possamos manifestar a bondade, a humildade e a caridade. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.